história em quadrinho? Então, vamos ler uma história em quadrinho e ver, né, quais são as características desse gênero. Comidinhas da Magá. Oi, melancias! Estamos de volta com o Comidinhas da Magá. E hoje estamos falando do melhor sorvete do mundo, uma receita da minha família. O melhor sorvete. É sério isso? É sério isso? Corta, Mingau, dá um tempinho, a mamãe tá tentando gravar. Então, nós vemos aqui a Magali tentando gravar um vídeo, né, pro YouTube, e o Mingau, que é o gatinho dela, acaba atrapalhando, entrando no meio da cena. E vamos ver agora algumas características desse gênero. Presença de linguagem mista, verbal e não verbal. A linguagem verbal é aquela com palavras, é aquela linguagem que tem palavras. E a não verbal são as imagens, como por exemplo aqui. Aqui nós temos a imagem da Magali começando a falar, né? O jeito dela tá gesticulando. Oi, melancias, estamos de volta com comidinhas da Magá. E então nós temos as duas linguagens. A linguagem verbal, que é o que ela fala, e a linguagem não verbal, que é toda a figura, né, todo o desenho. E aí a gente vai ver também que, como características desse gênero, através da interação entre os personagens é que nós conseguimos entender o que a história está falando. E essa história em quadrinho, o discurso é direto. Nós não temos travessão, porque característica do discurso direto é o travessão. O discurso direto vai ser apresentado através de balões. Os balões que serão usados para que nós possamos entender o que eles estão falando. A presença do narrador é bem difícil de aparecer, mas tem. Às vezes está eles fazem um quadradinho ou em cima ou embaixo para que o narrador possa falar alguma coisa, mas sempre para explicar algum contexto, para explicar alguma coisa que está acontecendo na história. Então, o discurso direto aí vai ser através de balões. E eu trouxe alguns balões, claro que existem muitos balões, eu trouxe alguns para que nós possamos compreender. Então, esse balão, esse primeiro balão aqui, ó, que é esse mais retinho, ele indica a fala. Esse que tem essas bolinhas e parece uma nuvenzinha, indica o pensamento, quando o personagem está pensando. Esse aqui, mais cheio de pontinhas, é o grito, quando o personagem grita, fala mais alto. O cochicho é representado por esse aqui, que são vários pontilhadinhos. O apaixonado de amor, né, um coração, e também tem umas bolinhas como se fosse de pensamento. E a ideia é sempre representado por uma lâmpada. Então, esses são alguns balões utilizados na história em quadrinho. Outra figura de linguagem que está super presente na história em quadrinho é a onomatopeia. Onomatopeia é uma figura de linguagem que consiste no uso de palavras que imitam, representam sons ou ruídos. O que é isso? Dentro da HQ, nós temos som de porta batendo, de roupa sendo lavada, e esse som precisa ser representado. Então, o nome desses sons é onomatopeia. Vamos observar aqui. Olha esse primeiro quadrinho. Nós temos, ó, soque, tum, pof. São os barulhos dos socos entre Cascão e Cebolinha. Então, não existe esse barulho dentro da história em quadrinho, ele precisa ser representado. Então, ele é representado por essas palavras. Vamos ver aqui, ó. Na bolha de sabão, no soco, na coelhada que a Mônica vai dar no Cebolinha, pou! Vai ter esse barulho. O barulho de quando ela tá com raiva, irritada. Fazendo assim. Vamos ver o próximo. Cebolinha lavando. Tchum, tchum. Aqui batendo na cabeça. Bonk.
pong. Então, todos esses barulhos são palavras que vão imitar o som ou ruído. Então, esses barulhos nós chamamos de onomatopeia. Esses barulhos estão presentes dentro das histórias em quadrinhos. Outra característica desse gênero são as interjeições. A interjeição é uma classe de palavra que vai representar as emoções dos personagens. Que emoções são essas? Vamos ler essa história. Nós temos o Calvin entrando dentro de casa. Se vocês observarem aqui atrás, onde eu vou marcar, parece que junto com ele entrou um pouco de vento e ele tá com a boca coberta de touca, então a gente já imagina que tá bem frio. E aí a mãe fala: "Oh, você parece com frio, Calvin. A lareira está acesa. Por que não vai se aquecer?" E aí ele fala: "Oba!" E sai correndo. No terceiro quadrinho ele já fala: "Não há nada melhor do que se sentar perto do fogo crepitante depois de ter estado lá fora no frio." É claro que algumas pessoas diriam: "Por que se preocuparem lá fora primeiro?" Então, vamos ver aqui quais são as palavras que vão representar as interjeições. Então, nós temos no segundo quadrinho, ó, e também oba. Então, essas palavras que exprimem os estados emocionais dos personagens, como alegria, espanto, tristeza, são chamados de interjeições. Mas agora eu vou dar uma dica para vocês. O significado das interjeições vai depender do contexto, porque uma mesma interjeição pode ter vários significados. Vamos ver aqui, ó. Ai, que lindo! Nessa primeira frase, nós temos uma admiração. Agora vamos ver a segunda. Ai, você pisou no meu pé. Então, na primeira frase, nós temos uma admiração. E na segunda frase, nós temos uma dor. E todas as duas frases foi usada a mesma interjeição, que foi a interjeição ai. Então, nós temos que olhar o contexto, prestar atenção no contexto, para que possamos entender o que aquela interjeição está querendo dizer, ok? Gente, então é isso. Ficamos por aqui. Mãos à obra, vamos fazer as atividades. Qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp, ok? Tchau, tchau.